seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa 21ª aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula nós vamos tratar sobre reta tangente e função derivada. Vamos começar então definindo o que seria a reta tangente a uma determinada curva, tá? A reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto P cujas coordenadas são dadas por a e f de a é, por definição, a reta que passa por P e tem inclinação dada por m igual ao limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a a. E nós sabemos que esse limite aqui, né, da aula anterior, é exatamente a derivada de f em a. Tá? Então, se esse limite aqui existe, ou seja, se a função, né, ela tem derivada em a, tá? Nós vamos definir a reta tangente dessa maneira, como sendo a reta que passa por P e tem inclinação dada por M. Nós sabemos que, dado um ponto por onde a reta passa e a sua inclinação, essa reta fica bem definida. Caso esse limite não exista, ou seja, caso a derivada de f em a não exista, não existirá também a reta tangente à curva ali naquele ponto P, tá? Considerado. Bom, e da onde que vem essa motivação? Então, eu separei aqui duas figurinhas que eu tirei do nosso livro-texto lá, né, o livro do Stewart, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Então, vamos considerar aqui, tá, o nosso ponto P, dado por A e F de A, está aqui. E aqui nós vamos considerar um segundo ponto, que é o ponto Q, cujas coordenadas são x e f de x. Então, está aqui o x, né, e essa altura aqui é f de x. Né? Daqui até aqui, f de x. Daqui até aqui, f de a. Nós sabemos, né, que uma maneira de encontrar aí a inclinação da reta que passa por P e Q, tá, é calculando, né, y menos y0 sobre x menos x0. Né? Então, aqui, ó, y menos y0 sobre x menos x0, onde o nosso x0 é a e o nosso y0 é f de a. E aqui nós temos o xy, tá? Então, isso aí lá do ensino médio a gente sabe, para encontrar a inclinação de uma determinada reta, dados dois pontos, eu consigo encontrar a inclinação dessa reta fazendo essa brincadeira aí. Então, aqui, no caso, a reta que passa por P e Q tem inclinação dada por f de x menos f de a, que é exatamente esse tamanho aqui, sobre x menos a, que é exatamente esse tamanho aqui, tá? E o que a gente percebe então? Não é? Para que a gente possa determinar a inclinação da reta tangente, que é essa reta T que está aqui em vermelhinho, tá? Basta a gente considerar o limite aqui da inclinação das retas secantes, que são as retas que vão passar aqui por P e Q, à medida que eu vou fazendo esse valor x aqui cada vez mais próximo de A. Por quê? O que a gente observa aqui? Olha, né? Se o A está aqui e o x está aqui, olha, secante está aqui. Se eu andar um pouquinho mais com o x em direção ao A, né? Aí aqui nós já temos a secante dada dessa maneira. Se eu ando um pouco mais em direção ao A, nós temos a secante dada dessa maneira. E o que a gente percebe? Nós percebemos que à medida que o x fica cada vez mais próximo de A, né? Se eu continuasse andando com esses pontinhos Q aqui, olha, se aproximando do P, essa reta secante, ela iria cada vez mais se aproximar da tangente. E a tangente é aquela reta que só toca a curva em P, tá? Então, se eu considerar o limite da reta secante, que é aquela que passa por P e Q, né? À medida que x se aproxima de A, nós vemos que a inclinação da secante dada por f de x menos f de a sobre x menos a se aproxima cada vez mais, né, da inclinação da reta tangente. Tá? Por isso que nós definimos a inclinação da tangente como sendo f de x menos f de a sobre x menos a no limite quando x tende a A. Então, nós vamos utilizando esse quociente aqui, que me dá a inclinação da secante para cada valor de x, e aí, quando eu considero o limite com x tendendo a A, no limite isso aqui vai para a inclinação
da tangente. Então tá aqui, olha, né? Nós temos essa, depois essa, depois essa. E quanto mais próximo o x estiver aqui do A, né? Quanto mais próximo o x estiver do A, mais próximo a reta que passa por P e Q vai estar aqui da reta tangente. Então, no limite, essa inclinação da secante vai para a inclinação da tangente. Então, essa é a motivação, ok? Conclusão que a gente tira disso tudo, né? A derivada, né, de f em A pode ser vista como a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P dado por A e f de A, ok? Vamos a um exemplo, então. Né? Encontre a equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto P dado por 1 e 1, ok? Então, nós queremos a equação da reta tangente a esta parábola aqui no ponto P dado por 1 e 1. Então, nesse caso, o nosso A aqui vale 1, né? E nós sabemos que o f de 1, que é 1 ao quadrado, é o próprio 1. Então, aqui nós temos A, f de A, onde o A vale 1. Ok? Pelo exemplo da aula anterior, nós já aprendemos aqui, ó, dada f de x igual a x², nós já sabemos derivar isso aqui num determinado valor A. Nós sabemos que f' de A vai ser igual a 2 vezes A elevado a 2 menos 1, porque aqui o nosso n está valendo 2. Na aula anterior, nós tínhamos visto que o f' de A era n A elevado a n menos 1. Então, n A elevado a n menos 1. Como 2 menos 1 é 1, f' de A é igual a 2A. E como nós estamos considerando o A igual a 1, nós sabemos então que o f' de 1 vai ser 2 vezes 1, que é 2. Pronto, né? Calculamos o f' de 1. Por que nós estamos calculando o f' de 1? Porque é ele que irá nos fornecer, né, a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto P aqui, ok? Então, nós já temos então que a reta tem que passar pelo ponto 1 e 1 e tem que ter inclinação dada por f' de 1, que é 2. Então, eu sei que o m vale 2 e a reta passa também pelo ponto P, que é o ponto 1 e 1. E nós sabemos que, dado um ponto e a inclinação, né, a equação da reta vai ser essa aqui. Ó. Se eu chamar isso aqui de x0 e y0, né, nós sabemos que a equação da reta que passa por esse ponto com essa inclinação é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O nosso x0 aqui nesse caso é 1, nosso y0 aqui é 1, e a nossa inclinação está valendo 2, que é a derivada, né, f' de 1 aqui que nós calculamos. Portanto, a gente conclui aí, né, que a equação da reta tangente vai ser dada por y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1, ou ainda, isolando o y em termos de x, y vai ser igual a 2x, né? Aqui nós vamos ter menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, y igual a 2x menos 1, ok? Bom, pessoal, então eu separei aqui uma figura para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse exemplo. Aqui nós temos a curva y igual a x ao quadrado, está aqui, ó. E nós temos em vermelho a reta t, que é a reta tangente a essa curva no ponto P, dado por coordenadas 1 e 1. Tá? Então, nós temos aqui a reta tangente à curva y igual a x ao quadrado no ponto P, cujas coordenadas são 1 e 1. E eu coloquei, inclusive, aqui a secante também, ó. Essa em azul aqui é a secante, né, passando por P e por um ponto Q aqui, né, de coordenadas aqui x², onde x é esse valor aqui, tá? Então, a gente percebe o seguinte, que a reta em azul, que é a secante, já está bem próxima da tangente. E à medida que eu fizer x se aproximar de A, que é 1 nesse caso, esse ponto aqui vai cada vez mais se aproximando do ponto P, né? E a reta que está em azul, que é a secante, vai se aproximar cada vez mais da tangente, né? Então, no limite, as duas terão a mesma inclinação aí e o ponto Q, né? Ele tende aqui ao ponto P,
Então, é de se esperar que no limite aí, quando x tende a 1, né, a inclinação da reta que passa por P e Q tenda a inclinação da tangente e essas retas, né, azul e vermelhinha, elas fiquem cada vez mais próximas, né? Veja também o seguinte, que a tangente, olha, ela vai passar pelo ponto 0 e menos 1, porque quando eu faço x igual a 0 aqui, eu chego que o y vale menos 1, né? Tá aqui, olha, 0 e menos 1. E ela vai passar também por esse outro ponto aqui, que é o ponto meio e 0. Por que ele é o ponto meio e 0, né? Pelo seguinte, ó, quando eu faço y igual a 0 aqui, eu chego que 2x igual a 1 e, portanto, o x vale meio. Então, esse ponto aqui é o ponto meio e 0. Tá? Então, tá aí tudo ilustrado para vocês entenderem melhor essa questão da reta tangente à curva. Tá? Bom, nessa aula também nós vamos falar um pouquinho sobre a função derivada, né? Na aula anterior, nós vimos, por exemplo, que se f de x é igual a x elevado a n, n inteiro positivo, então f' de a vai ser igual a n a elevado a n menos 1 para qualquer a pertencente aos reais, né? Nós, inclusive, provamos essa fórmula aqui, né? Para a derivada da função f de x igual a x elevado a n. Então, nós percebemos o seguinte, olha, né? Que essa expressão aqui, essa igualdade, né, ela vai definir para nós uma nova função, né, que é a função derivada, que está definida para qualquer a pertencente aos reais, nesse caso. Né? Se eu quiser expressar essa função aqui em termos de x, eu poderia colocar assim, ó, f' de x é nx elevado a n menos 1. E ela está definida em todo o conjunto dos números reais, porque essa fórmula aqui vale para qualquer a pertencente aos reais. Então, sempre que eu tenho uma função original, né, e eu calculo a derivada dessa função em todos os valores possíveis, nesse caso aqui ela era derivável, né, ela tinha uma derivada para qualquer valor aqui a pertencente aos reais, né? Então, sempre que eu tenho uma função original e eu calculo a derivada dela, né, em todos os valores possíveis, isso vai resultar em uma nova função, que nós vamos denominar aqui de função derivada, tá ok? Então, nesse caso, se f de x é x elevado a n, nós vimos que esta função original aqui tem derivada em x, né, e o resultado dessa derivada em x é esse aqui, nx elevado a n menos 1, para qualquer x real. Então, nós temos uma nova função cujo domínio seria o conjunto dos números reais. Isso vale não só para essa função, mas para qualquer outra função. Né? Dada f de x, se eu calculo a sua derivada no conjunto de todos os valores possíveis de x, eu tenho uma nova função que nós vamos chamar de função derivada. Tá? Vamos ver aqui um exemplo que eu separei para vocês. Nesse exemplo, nós temos f de x igual a raiz de x. Nós queremos determinar, então, a função derivada de f e o seu domínio. Então, eu já vou colocar aqui em termos de x. Ó. Então, eu vou calcular a derivada de f num determinado valor x. Nós sabemos que isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Como f de x é igual a raiz de x, aqui vai ficar raiz de x mais h, aqui vai ficar raiz de x, né? E aí, nós já vimos essa técnica para calcular esse limite. Eu vou multiplicar e dividir aqui, né, pelo conjugado do numerador, ou seja, eu só vou alterar esse sinal aqui de menos para mais. Vou multiplicar e dividir para não alterar o limite original. E aí, com essa brincadeira, eu consigo sumir, né, eliminar essa raiz que está aqui no numerador. Então, aqui vai ficar, né, a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Raiz de x mais h ao quadrado, x mais h. Raiz de x ao quadrado, x. X menos x aqui vai embora, no numerador só sobra h. Aqui embaixo, no denominador, vai ficar h, que multiplica esse cara aqui, que é raiz de x mais h mais raiz de x. Está aqui. H com h eu cancelo, então vai ficar 1 sobre
raiz de x mais h mais a raiz de x, e agora eu posso calcular esse limite, porque eu sei que quando h tende a zero, né, o que está aqui dentro da raiz vai para x, então isso aqui vai para a raiz de x, aqui é constante em relação a h, então fica sendo o próprio raiz de x, então dá raiz de x mais raiz de x, que é 2 vezes raiz de x. Portanto, a gente vê que f' de x vale 1 sobre 2 raiz de x. Para quais valores? Aí eu tenho que observar as restrições que eu tenho aqui nessa nova função, né? Que é a função 1 sobre 2 raiz de x. Ela está definida para qualquer x maior do que zero. Nem o zero pode entrar aqui porque eu estou no denominador. O fato de estar dentro, do x estar dentro da raiz, né, me diz que o x tem que ser maior ou igual a zero. Mas nesse caso, como essa raiz está no denominador, nem o zero pode entrar. Então aqui o domínio dessa nova função, que é a função derivada, vai ser zero aberto até o infinito. Ok? Então eu tinha uma função original, calculei a derivada dessa função em todos os valores possíveis para x, que são aqueles x que são maiores do que zero, e obtive aí uma nova função, que é a função derivada. Tá? Bom, a última coisa que eu separei para vocês nessa aula é um exemplinho de aplicação aí, bem simples, tá? Nós vamos ver outros exemplos de aplicação a seguir, tá? Nas aulas seguintes, mas eu separei esse primeiro só para a gente entender que a derivada é muito importante aí e tem aplicabilidade. Então, nesse caso aqui, olha, né, nós vamos supor que nós temos um determinado objeto que se mova sobre uma reta, né, se move em linha reta, de acordo com a equação S igual a f de t, na qual S é o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t. Então, esse S aqui vai medir, né, a posição do meu objeto, né, o quanto ele se deslocou a partir da origem, e aqui nós temos essa função de acordo com o tempo, né? À medida que o tempo vai passando, esse determinado objeto vai se deslocando e S mede a posição desse objeto no instante t a partir da origem, tá? Ok. Então, nós sabemos o seguinte, que a velocidade média, né, no intervalo de tempo entre t igual a e t igual a mais h, é dada, né, por ΔS sobre ΔT, né? A velocidade média, nós sabemos que é a variação aí no espaço sobre a variação do tempo, tá? A variação do deslocamento sobre a variação do tempo. E aí, nesse caso, né, aqui, olha, o nosso ΔT é A mais H menos A, que é somente o próprio H. E o que é o nosso ΔS aqui? O nosso ΔS é F de A mais H menos o F de A. Está aqui, ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média que nós sabemos lá da física, né? Então, se nós quisermos calcular a velocidade instantânea, né, em t igual a A, nós sabemos que a gente precisa considerar o limite aqui, né, quando o h tende a zero. Então, considerando o limite, né, de ΔS sobre ΔT, quando esse ΔT aqui tende a zero, que no caso é o nosso h, nós vamos ter a velocidade instantânea no instante em que t igual a A. Né? E essa velocidade, quando nós jogamos aqui, nós vemos que é exatamente a derivada de f em A. Então, como aplicação do conceito de derivada, né, nós concluímos o seguinte, né, que se S aqui é a função posição, né, ou seja, aquela função que mede o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t, a derivada de f, quer dizer, a derivada da função deslocamento no instante a, é a velocidade instantânea em A, ok? Então, velocidade é a derivada, né, aqui da função deslocamento, ok? E aí nós temos um exemplinho aí de aplicação. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e a gente se vê nas próximas. Até mais, tchau.